estão nos assistindo, nos acompanhando, nos auxiliando. Estivemos juntos durante todo esse período de férias. É algo que a gente fala, os alunos estão descansando, mas a gente está aqui planejando, pensando em como que a gente vai fazer esse ano ser melhor para vocês, para a gente, para o nosso grupo como um todo. Então é isso. Sem dúvidas vai ser um bate-papo ali enriquecedor. Então, a gente conta com a participação de vocês, conta com a interação de vocês e, desde já, muito obrigada por esse momento de troca tão legal que a gente vai ter. E professor Jorge Rocha, dê um cordial boa noite para nossa galera aí que está seguindo a gente desde quarta-feira. Não, desde terça, né? Que teve um Madrecast, não foi? Deu só uma boa noite. Eu já vou fazer as apresentações oficiais. Boa noite, queridos. É uma alegria estar aqui nessa mesa tão acolhedora, com pessoas tão renomadas no mercado. É uma satisfação poder estar compartilhando, a partir de agora, com vocês um pouquinho da experiência, um pouquinho de como tentar crescer no mundo, no mercado do trabalho, sobre as oportunidades. Como minha coordenadora já falou, boa noite para os nossos colegas do colegiado de enfermagem, para os nossos alunos, que é a peça principal do nosso colegiado, da nossa instituição. E, mais uma vez, é importante falar que é uma alegria, é uma satisfação estar aqui com vocês, no sentido de contribuir da melhor maneira possível. Beleza, esse é o nosso querido professor Jorge Rocha, professor especialista, né? Enfermeiro formado por aqui, pela nossa casa, Madre Teresa, em Santana. É especialista em urgência e emergência na unidade de terapia intensiva pelo Instituto Madre Teresa. É especialista ainda em gestão em saúde, auditoria hospitalar, né? Eu não sei falar essa palavra aqui, é compliance. Olha como eu até me entortei. Compliance, né? Pelo Centro Universitário São Camilo, né? Então, professor, sinta-se acolhido aqui na nossa mesa de bate-papo, de superação, que é um projeto tão legal. E também a nossa querida Camila Holanda. É um nome de riqueza. Nome da riqueza. Tenho um amigo que o nome dele é da pobreza, mas ele tem uma pessoa legal, entendeu? Uma pessoa assim, né? Mas tudo bem, ó. Mestra em Ciências da Saúde, especialista em urgência e emergência, UTI, nefrologia. Ela é graduada em enfermagem pela Madre Teresa também, né? Professora e coordenadora, né, do curso de enfermagem e agora também do pré-concurso da CESA, que é a novidade aí que já está brilhando no mercado aqui em Santana, que vai ser um sucesso, já é um sucesso total. Se me convidarem, eu vou até dar uma aula lá. Opa! Né? Então, vamos começar nosso projeto. O tema de hoje é como se destacar no mundo do trabalho. Meu Deus! Aí a pessoa, vou começar ela polemizando, a pessoa, aquele primeiro problema quando a gente é muito novo, né, que não é o meu caso, nem o teu também muito. Não. Né? Assim, a pessoa não tem currículo, ela não tem experiência, não é? Uhum. Ela tem vontade, ela tem necessidade, ela tem uma garra imensa para entrar no mundo do trabalho, no mercado, vamos usar essa expressão mais coloquial. E aí ela chega numa empresa, professor, com o currículo dela só escolar. Por exemplo, ela entrou aqui na faculdade, ela não tem experiência nenhuma de trabalho, aí ela vai procurar um emprego, aí chega lá, o que é que pedem? Não é experiência? Vou logo jogar uma bomba. Como resolver isso? Boa. Né? Professor Jorge, tem alguma alternativa? Preciso iniciar, muito obrigado pela pergunta, preciso iniciar a resposta dessa sua brilhante pergunta falando um pouquinho da minha experiência. Sim. Né? Eu formei em 2016, e com 20 dias eu tive a primeira oportunidade. De trabalho. 20 dias de formado. Não tinha experiência na área, nenhuma. Nem pós-graduação, nada. Certo. Enfermeiro, bacharel. E 20 dias eu tive a primeira oportunidade. E aí eu trago também como início a frase de uma apresentadora americana que se chama Oprah. Uhum. O que ela fala? Ela fala o seguinte: esteja pronto quando a oportunidade vier. E esse esteja pronto quando a oportunidade vier diverge um pouquinho da minha experiência de 20 dias de formado. Mas o que valeu naquele momento? Vontade. Nem sempre as empresas, Guraslan, elas vão focar na experiência que você tem. Claro que existem vagas que vão focar nisso. Sim.
mas elas vão focar na sua vontade. Bernardinho, o Bernardinho é um cara que eu sigo ele também. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre as obras dele. Ele fala o seguinte: o que me encanta no atleta? A vontade que ele tem. Porque competências técnicas você vai adquirir no decorrer. E quando se fala de vontade, a gente está falando realmente de perspectiva de futuro. Não é porque eu quero aquela vaga naquele momento, não é pela minha necessidade. Qual a perspectiva de futuro que eu vou dar para aquela empresa? O que aquela empresa pode esperar de mim quanto profissional? E é um pouco sobre isso, né? As competências técnicas, elas vão surgindo no decorrer da sua vivência profissional e tem que correr atrás disso, é muito importante. Mas, inicialmente, as empresas elas vão procurar saber o que você pode contribuir para que eu comece a pensar na tua contratação. Beleza. Professora Camila, eu tenho uma curiosidade. Vamos lá. Você dá aula para as turmas de enfermagem, assim, com o professor Jorge. E aí sempre aparece aquele aluno que se destaca mais um pouquinho. Né? Aquele que é um pouco mais tímido, aquele que não vai se treme na hora de apresentar um trabalho, mas já tem uns que têm umas habilidades melhores no laboratório. Tá. Quando aparece aquele aluno assim que você vê que ele precisa de muita ajuda para poder engrenar assim, no curso de enfermagem, qual é a dica que você dá para ele? Caramba, né, professor? A gente sempre fala aqui na graduação, no curso de enfermagem, mas isso é algo da nossa graduação como um todo, que a gente tenta flexibilizar a situação para que o nosso aluno se encaixe. Por que a gente fala isso? Porque a gente parte do princípio de que existem habilidades diferentes, como o senhor muito bem colocou. Né? Às vezes aquele meu aluno, ele de fato não consegue apresentar um seminário, ele treme da cabeça aos pés, mas se eu pego ele e falo, cara, vamos fazer uma prova oral, eu te pergunto e tu me fala aqui o que tu sabe, e ele consegue desenvolver. E a gente vê isso no nosso cotidiano. É algo que a gente tenta implementar. Se eu vejo que, enquanto professora, a minha sistemática de avaliação ela não está fluindo, claro que dificuldade é diferente do que aquele aluno que não está nem aí. Né? A gente tem o outro cenário. Mas quando eu percebo que o aluno, como o professor Jorge colocou, ele tem a vontade, mas ele está com a dificuldade, a gente tenta adaptar para ele. Mas é importante também lembrar, pessoal, que em uma graduação, nada é fácil, né? A gente fala ali de um tempo grande que esse aluno vai precisar ficar com a gente na instituição, mas se ele acreditar nele, acreditar no potencial dele, seguir ali o que a gente coloca, eu tenho alunos que eu pego, levo na minha sala e falo, olha, vamos fazer assim? Professora, não dá, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim, porque a gente vai tentar, a gente vai dar um jeito, e se não conseguir na primeira, consegue na segunda. Então, isso são situações que a gente vive aqui, que é o nosso cotidiano, e que, enquanto instituição, enquanto professora, principalmente, que estou em sala de aula com eles, o Jorge pode até falar, porque ele tem mais turmas do que eu, né? Enquanto coordenação, eu não consigo estar em todas, apesar de eu querer. A gente encontra essas particularidades. É importante o quê? Que o aluno ele entenda que o que o professor fala para ele, tem muita coisa que a gente fala em sala de aula, por exemplo, que são vivências que a gente já teve. Tem algo que eu falo, gente, eu falo para vocês coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava no lugar de vocês. Então, uma das dicas é escute o que o teu professor está falando. Provavelmente ele está olhando para o teu melhor. A gente não trabalha aqui, graças a Deus, com aquela coisa de que vamos ferrar o nosso aluno. Isso não existe na nossa graduação. Muito pelo contrário, a gente está aqui para somar, para auxiliar. Não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça dele, mas quer dizer que a gente vai pegar na mão dele e seguir juntos pelo melhor caminho. É diferente, né? Sim. Você passar a mão e dar a mão. Com certeza. Né? Porque eu, mais velho aqui, já passei assim por cada situação, sabe? Em graduação, Patrícia. Vim das universidades públicas, né? Sim. Onde parece que o professor ele é teu inimigo. Exatamente. Ele quer descarregar em você as frustrações da vida dele. Não são todos, tá? Eu não estou aqui falando no geral. Sim. Tem professores brilhantes que são mestres mesmo, que pegam na tua mão e levam você, né, até o fim do curso, te ensinando, te apoiando, te aconselhando, tá? Mas tem uns que, pelo amor de Deus... Mas, né? olha, esse é um diferencial aqui da Madre, Sim. né? Nós temos uma equipe docente
muito comprometida com os cursos, com a instituição e principalmente com o desenvolvimento dos alunos, né? Então, nós estamos aqui com uma equipe pronta para acolher, para identificar quais são as maiores dificuldades e trabalhar, transformar isso em habilidades, né? Desenvolver competências, instruir, mudar atitudes, né? Agregar esse aluno. Ele tendo a vontade, né, de se tornar aquele profissional, de vir, de entregar também, porque a gente vai cobrar, entregar ali o seu estudo, o seu empenho, nós temos uma equipe de professores totalmente comprometida com esse desenvolvimento, com essa construção de competências, né? O que muitas vezes você não encontra na instituição pública, né? Como você tem essa experiência, porque, claro, assim, tem algumas exceções, existem excelentes profissionais também na instituição pública, mas a gente faz um recrutamento, um processo de recrutamento e seleção aqui, e a gente alinha todo o tempo via jornada pedagógica, o coordenador está sempre muito próximo dos professores, os professores têm um trânsito muito bom, tanto com aluno, quanto com coordenação, quanto com direção. Isso é a nossa maior força. Eu acho que é esse sentimento de pertencimento, né, que promove o desenvolvimento destes nossos acadêmicos. Nossa missão é essa, né? Então, vocês vindo com a vontade, entregando a disciplina, né? Nós estamos aqui prontos para entregar a instrução, o apoio, estender a mão, desenvolver habilidades e competências para que você possa, de fato, adentrar o mercado de trabalho com muita segurança e se tornar um profissional de sucesso. A galera tá pirando aqui na live, aqui, batendo palminha, dizendo aqui que é verdade. Olha aqui, eu estou confirmando, só que eles estão colocando aqui, ó, é muito verdade o que a Patrícia está falando, os professores todos são ótimos. Como acadêmico, confirmo o que a professora Patrícia está falando, né? Então, o Valdez Coelho mandar um abraço aqui para todos os alunos que estão ligados aqui. Agradecer vocês que estão aqui nos acompanhando, né, nessa live. Ericeira está em toda a live. Ela vai participar do Madcast, né? Ericeira, traz teu material aí, mano. Aqui nós vamos conversar muito sobre essas tuas idas lá na Ilha de Santana. Olha, professora Gabi também, professora Ana. Madre confiou em mim e eu confio nela. Vem para Madre. Olha aí. Vamos falar um pouquinho sobre caminhos para o sucesso. É contigo, Jorge. É contigo. Porque tu é um cara de sucesso. Só pegando um pouquinho do gancho que você falou ainda há pouco sobre acreditar no aluno, eu lembro de uma jornada pedagógica que você foi dar um relato de experiência e aí você falou o seguinte: olha, eu acabei de saber pela minha coordenadora que só ficou um aluno reprovado comigo. E aí eu fui pensar e fui buscar entender o porquê que aquele aluno ficou reprovado comigo. Não sei se você lembra desse fato. E aí você falou assim: simplesmente porque ele não vinha para a minha aula. E aí cabe exatamente a vontade que a gente estava falando, né? Porque competência técnica, nem preciso falar do seu currículo, sobre toda a experiência e o gabarito que se tem dentro do estado do Amapá e fora dele, né? Mas quando a gente fala de competência técnica, isso realmente o local para se aprender é aqui. É na academia. E nós somos responsáveis por isso. Então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje, nós trabalhamos também na nossa disciplina de gestão, lá do curso de graduação de enfermagem, né? Onde a gente traz para aquele aluno possibilidades e necessidades. Isso é muito importante quando a gente fala de passos para chegar nesse tão sonhado sucesso. Mas quando a gente fala de sucesso, de ser bem-sucedido no seu ambiente de trabalho ou na sua ascensão para o mercado de trabalho, é importante a gente entender que o sucesso ele pode, precisa ou deve ser diferente do sucesso da professora Patrícia. Não existe um sucesso único. Igual, de todo mundo. Não. A gente precisa entender que o meu sucesso ele precisa ser singularizado. Ele precisa ser individualizado. Por que precisa ser individualizado? Porque quem sabe da sua batalha é você. Quem sabe o que você quer para você, a partir do momento que você tem competência para isso, é você. Então, o primeiro ponto aqui é a gente poder entender, o sucesso do professor Buraslan não necessariamente precisa ser o que eu almejo. É o que eu quero para mim. Quando eu saí com os meus 20 dias de formado, eu pensei, o que eu quero para mim agora? E aí eu vou até
falar um pouquinho desse passado, que eu não gosto muito, mas vou falar um pouquinho dele. Olha, cuidado. Ela sabe disso porque ela estava comigo. Cuidado. Eu não fui o melhor aluno da turma. Não fui. Tá aqui, a melhor aluna está aqui do meu lado. Não fui o melhor aluno da turma. Mas quando eu entendi a necessidade de ter uma ascensão e de que eu precisava ter essa oportunidade, eu entendi que a primeira coisa que eu precisava ter era vontade. E a partir de então eu comecei a buscar mais. E o buscar mais existe necessariamente passos para que isso aconteça. Passo para que eu consiga o meu primeiro emprego, passo para que eu consiga uma promoção, passo para que eu consiga ser efetivo na vida das pessoas, porque isso é muito importante dentro do que a gente faz, e a gente faz isso muito dentro da academia. Então, a importância de iniciar essa live falando sobre esse sucesso no mercado de trabalho, sobre a necessidade de ter ascensão ou de ser bem-sucedido, é entender que o sucesso ele é individual e que você propaga o seu. E que você busca da melhor maneira possível para que o que você realmente quer seja atingido. Uma historinha rápida, eu no primeiro dia do ano recebi uma mensagem de uma colaboradora, de uma moça que trabalha conosco, lá no hospital em que eu trabalho. E ela me mandou umas imagens de uma casa bonita, algumas imagens e depois mandou um textão. Eu fui o primeiro dia do ano, fui parar para ler o texto. Um texto de agradecimento, um texto de honra, porque ela tinha construído a casa dela com o emprego que ela tinha, obviamente com seu esposo também, né? E muito agradecida, e eu parei para olhar aquilo no primeiro dia do ano, né? A gente costuma traçar metas no primeiro dia do ano, e é bem bacana sobre isso, e eu falei, olha, o meu primeiro dia do ano está sendo efetivo, está sendo produtivo, está sendo de sucesso. Porque eu, como gestor naquele momento, e pelo período que a colaboradora tem conosco, consegui ser efetivo na vida dela, na empresa que eu trabalho. Obviamente, é a empresa que eu trabalho, mas olha que legal. Olha muito que bacana. Bom. Porque gerar valor na vida das pessoas também é um sucesso. Sim. Né? Também, aquilo foi um sucesso grande para mim. Então, a gente fala sempre sobre passos para o sucesso, sobre meios para atingir esse sucesso. Eu costumo dizer que eu consigo fazer essa fórmula, não que ela exista, mas eu preciso trazê-la para mim com 4 passos iniciais. E depois a gente fala de habilidades e tudo mais. Jorge Rocha hoje entende que para que a pessoa consiga o seu sucesso singular e individualizado, primeiro é Deus, saúde, família e trabalho. Jorge, mas é nessa ordem? Sim, hoje é nessa ordem. E quando eu vou invertir essa ordem, se eu me preocupar, não, vamos colocar o trabalho em primeiro lugar, ela pode não dar certo. Porque Deus é o dono de todas as coisas, é quem comanda tudo, a gente só está aqui para seguir a ordem dele. Por que saúde? Se eu não tivesse bem de saúde, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês hoje. Eu preciso ter saúde mental, emocional. Emocional é importante, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Física, obviamente, para poder conduzir as minhas coisas, para poder ajudar a minha família. Por que a família? A família é quem vai te dar o esteio e vai te nortear também. Né? Quando a gente for falar um pouquinho sobre motivação, a gente vai falar o que te motiva no dia a dia. Para muitos, e a maioria, é a família. E que bom que seja assim, né? Então, o que me motiva hoje a estar aqui, dando o meu melhor, buscando excelência, que eu acho que é importante? É os meus 2 filhos que estão em casa, é a minha esposa que está em casa. Então, motivação é muito sobre isso também. E depois o trabalho. Ah, Jorge, mas o trabalho é menos importante? O trabalho é muito importante. É ele que vai ditar como que eu vou cuidar da minha família, como que eu vou cuidar da minha saúde também. Mas assim, por que o trabalho ele não pode subir nessa ordem? Porque o trabalho ele é essencial, ok, mas ele não pode chegar a ponto de dizer, eu vivo para isso. Né? Por que não pode, Jorge? Por que eu não posso dizer assim, eu vivo para o meu trabalho? Porque senão a gente está esquecendo os 3 primeiros eixos desse contexto. E eu acho que em alguns momentos, em algumas fases profissionais, a gente acaba
não vou colocar aqui o trabalho em um determinado momento, mas você logo Sim. tem que olhar Sim. para a família, porque de repente você mira num alvo, mira num objetivo. Olha, eu tenho uma meta aqui para atingir. Durante alguns meses eu vou colocar o meu trabalho e aí eu sacrifico determinado aspecto. Eu convivo menos na minha família, mas é uma fase. Sim. Se você passar a vida inteira priorizando só uma dessas questões, né, aí acaba desequilibrando. O olho tem que estar em tudo isso o tempo todo. Nós somos, né, seres multifacetados. A gente não pode estar só em uma coisa, só em outra. A pessoa que trabalha demais, não cuida da saúde, não vai trabalhar por muito tempo, né? Enfim, então esse olhar para os nossos vários aspectos é muito importante. Concordo com o senhor. Me fez refletir pra caramba o que você falou. Eu estava pensando aqui, sabe, que por muito tempo, inclusive lhe agradecer pelos elogios que você me fez, mas Quem por, não faz, né, por professor? muito tempo na minha vida, Jorge, eu investi essa sequência que você falou. Olha aí. Por muitos anos. E eu fui perdendo na sequência, porque, em primeiro lugar, na minha vida estava o trabalho. Que eu focava no trabalho para sustentar minha família. Olha aí. Depois eu pensava na minha saúde. E depois eu pensava em Deus. Quando tudo estava ruim, aí eu pensava em Deus. A gente tem esse costume, né? Parece que a gente só lembra de Deus quando a maré está ruim. E a gente tem que lembrar de Deus em toda a maré cheia, a maré seca, se tem peixe, se não tem peixe, se está bacana, se não está bacana. Então, você colocou uma sequência aqui que é muito importante para o sucesso. É claro, o trabalho, ele me projetou para ter o teu nome que eu tenho hoje, mas ele me trouxe assim uma conta muito alta. Muito alta. Eu perdi parte da minha saúde e parte da minha família, né? Aí depois que eu percebi isso, eu voltei para Deus. Aí coloquei Deus na frente de tudo. Aí as coisas começaram a voltar a ser, vamos dizer assim, melhores. Melhores do que era. Não voltaram a ser como era antes, mas começou a organizar novamente a minha vida, sabe? Então você, nosso aluno que está aí, que pega essa sequência para ti. Porque essa sequência que o Jorge passou para ti aí é uma sequência infalível. É infalível. Então, olha, eu fiz uma reflexão aqui, quase que eu choro. Rapaz, eu passei... Uma vez eu estava dando aula numa escola, eu dava 83 aulas por semana. Misericórdia. Nossa. Já pensou? 83 aulas por semana. Não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada. Não tinha dia santo, não tinha dia de finado, não tinha. Na minha vida, por mais de 10 anos. Então, a minha saúde levou o farelo. Meu triglicerídeo era 860, né? Muito gordinho, me alimentava mal. Eu saía de uma escola de 15 minutos para chegar em outra. Às vezes eu saía de 20 minutos de Macapá para dar aula aqui em Santana. Correria doida. Claro, a gente colhe um pouco desse trabalho, mas não paga a saúde e não paga as Se você perdas. fizer isso por um período de tempo muito longo, aí entra em crise todas as outras. Né? A gente tem que ter esse olhar. Professor, mas o senhor ia contar da sua primeira experiência. O pessoal está falando aqui, ele começou com as historinhas dele. Eu não vou contar, Já é famoso de contar a história. Aqui. Não, e eles falam, Foi traumática ou não? Cara, eu estou hoje, e eu trabalho no hospital que eu iniciei há 8 anos. Né? Eu sou formado há 8 anos e permaneço lá até hoje. E a minha experiência não foi traumática, ela foi desbravadora. Porque era a minha primeira experiência de trabalho, eu tinha a experiência da academia, que a partir de um tempo eu comecei a focar e a entender melhor o que eu realmente queria, qual era a minha visão de processo, de profissional. E quando adentrei no hospital,
me surgiu novas perspectivas e novas experiências, né? Então, eu fui crescendo naquela instituição, e dentro desse contexto de crescer naquela instituição, eu tive outra oportunidade, que foi para a instituição pública. Então, o hospital que eu trabalho é um hospital privado, e depois eu fui escolhido para fazer gestão no ambiente público. Então, eu fui gestor por 2 anos do Serviço de Saúde da Anvisa, da Vigilância Sanitária do Estado. Então, fiquei fazendo gestão lá por 2 anos, foi uma experiência incrível também, onde me agregou muito como profissional, porque era uma experiência do setor público, né? Então, Jorge, mas assim, você está aqui falando de sucesso, você está aqui falando de processo, de excelência, mas você tem a experiência hoje de um hospital particular. Opa! Já viu mas outro graças lado. a Deus a gente já conseguiu ver o outro lado também. E aquilo foi muito produtivo, inclusive trabalhei com uma professora minha, totalmente gabaritada, a professora Yolanda, né? Trabalhamos juntos naquele setor, e isso me agregou muito também, né? Porque eu vi os 2 lados da moeda. Então, a minha primeira experiência ela foi uma experiência confortável, segura e desafiadora. Né? Sem desafios, eu acho que o profissional não cresce. Sim. Primeiro, ele não cresce, e depois ele... Qual que vai ser o sentido realmente daquele processo, daquele trabalho, né? O que vai agregar, né? Porque você está ali sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Quais experiências que você teve? Então, hoje, o ambiente que eu tenho, os 2 ambientes que eu tenho, que é o hospital e aqui junto com a minha coordenadora, com a nossa equipe, são ambientes extremamente confortáveis no sentido de que eu consigo, assim, buscar a tão sonhada excelência, né? Perfeição não, porque a perfeição a gente já sabe que não existe. Não existe, né? Não existe. Excelência, sim. A excelência é aquilo que você está proposto a fazer, faz o seu melhor, e é o que eu costumo sempre falar. 1% a mais todos os dias. Se não for assim, não faz sentido eu vir aqui fazer a mesma coisa, está tudo bem. Hoje os profissionais que eu trabalho, eu tenho uma equipe de 40, juntando os setores em que eu gerencio, de 44 profissionais. E são profissionais engajados nesse processo de excelência, porque a cultura daquela instituição é essa. Assim como essa moça que está aqui do meu lado, instiga também que aqui a cultura seja de excelência. Sim. Primeiro porque eu preciso formar profissionais que vão ter essa mesma perspectiva de vida. Né? A gente está formando agora uma turma, semestre que vem já tem outra turma, e a nossa garantia, e eu me incluo nisso porque eu estou há 2 anos aqui, é que bom que a gente vai lá entregar aquele canudo, né? Entregar aquele diploma para pessoas que a gente realmente tem a competência, de sair e entrar no mercado de trabalho da melhor maneira possível. Professora Camila, e a sua? Nossa. Fiquei olhando aqui, menina tão nova dessa. Jovem, menina mas nova é dessa. uma Você potência. está professora, vamos dizer, está professora, né? A gente é professor, né? Você é professora desde quando? Então, né? Só fazer um adendo aqui do pessoal falando do Jorge, né? O professor Jorge, que ele é maravilhoso, que ele é isso, que ele é aquilo, ele é tudo isso mesmo. Eu acho muito legal na nossa equipe, porque os alunos, eles chegam pra gente, já respondo sua pergunta, professor, mas os alunos, eles chegam pra gente, porque o professor tal, não sei o quê, eles acham que rola uma competitividade. E na nossa equipe, um exalta o outro de uma forma que jamais vocês vão ver a Camila falando mal de algum professor, muito pelo contrário. E é muito legal quando a gente vive isso, né? O Jorge fala de mim, eu falo dele, e é tudo isso mesmo. É isso, os nossos professores são incríveis, a nossa equipe é maravilhosa, e eu acho engraçado quando os alunos, eles chegam, professora, mas o professor tal, coloque ele com a gente lá nesse semestre, esse daqui é turma brigando por causa dele, a gente quer que coloque ele para dar aula pra gente. Focar na pergunta, Camila. Mas enfim, É engraçado não vou quando expor. a pessoa fala, você quer, muda até a voz. Mas... até a boca entorta. Mas assim, professor, eu sou professora também desde que eu me formei. E a Madre foi a minha primeira experiência. Eu formei na Madre e assim como o Jorge, que iniciou logo depois, acho que tu foi dar aula também, né? Fui, logo dar aula que no formou, técnico também, desculpa. Logo que formou também. Educação a gente não pode perder no Pois sentido de que agrega muito. E assim que eu me formei, eu imediatamente comecei a dar aula. Eu acho que uma semana depois eu fui colocada em uma sala de aula, também sem experiência nenhuma enquanto profissional.
E foi muito desafiador. Até porque a gente lida com alunos e é algo que eu sempre falo, o aluno ele tem uma perspectiva da gente enquanto professor, muitas vezes, como, nossa, a professora ela sabe tudo, a professora ela não, nossa, ela sabe tudo. E eu me vi ali no auge dos meus 22 anos, entrando numa sala de aula e os alunos começavam a me olhar e aí... Essa novinha aí. Não, essa menina aí, é a senhora que é professora? E assim... Os desafios, eles iam surgindo e eu peguei aquilo para mim porque eu me reconheci como querendo a docência desde muito cedo. Acho que lá na graduação ainda, né, desde 7º semestre, por aí, eu já sabia que eu queria ser professora. E quando eu tive essa oportunidade na Madre, eu agarrei como mina e estou aqui até hoje. Nunca saí da Madre. Por isso que eu falo, a minha história, enquanto profissional, ela começou, mas a minha história de vida foi em 2010, quando eu entrei na graduação. Quando eu entrei na graduação, eu estou na Madre Teresa desde 2010, eu costumo dizer isso, né? Mas, assim, é muito interessante quando a gente consegue projetar e olhar para toda essa história, para tudo que a gente viveu. Eu até contei para a professora Patrícia, falei, professora, você nem sabe o que eu vivi com o Jorge aqui nessa instituição, não vou nem dar detalhes para a gente não se expor. Né, para a gente não se expor. Mas, assim, os desafios que os nossos alunos vivem hoje, a gente olha e fala, cara, onde vocês estão, eu já estive literalmente no mesmo lugar. Né? E a gente percebe que, quando chega nesse momento de formatura, por exemplo, pra gente é enriquecedor. É, assim, incrível poder falar, e aí já fica meu abraço lá para os meninos da turma 32, né, que estão formando agora. Mas os desafios profissionais na minha carreira, na docência principalmente, eles sempre foram algo que eu peguei como positivo. De que, eu vou pegar isso para mim, eu vou aprender. Camila, tu tinha experiência? Não, eu não tinha. Mas eu tinha vontade, eu queria aprender, eu peguei aquilo, eu estudava em casa, eu passava a madrugada estudando. Quando eu me sentia insegura, eu perguntava para quem sabia, porque eu sempre colei com quem sabe. Eu sempre colei com quem tinha vontade também. Então, os meus professores era algo que o professor me ensina, me ajuda. E aí a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai passando por esses obstáculos, por esses desafios que todo mundo tem. Às vezes você olha aquela pessoa e fala, nossa, que pessoa incrível. E só ela sabe o que teve por trás desse incrível, né? Até chegar nessa posição. Todos nós temos. Estão pedindo um abraço aqui para você mandar um abraço para a turma 36. Eu ia falar da 36. Estão pedindo aqui. Eu ia falar da 36, porque assim, a 36... Por que a 36? Qual é o papo da 36? Posso falar da 36? Eu fiquei curioso agora, a 36. Cara, eu vou falar da 36. Fala aí. Mas a 36, particularmente, é uma turma que a gente tem aqui, os meninos estão indo para estágio agora também. E era uma turma que eu nunca entendi qual era a deles, basicamente. Em que sentido? Tinham conflitos. Aí teve um belo dia que eu pensei, eu vou colocar o Jorge lá e das duas uma. Ou eles vão sair amando, que era o que eu achava que ia acontecer, ou aí não vai dar certo nada e eu vou ter que intervir e vamos pensar no que fazer. A turma 36 hoje é uma das melhores turmas que a gente tem. Nós fizemos uma Expo Madre ano passado e eu preciso enfatizar isso publicamente, porque eu já falei para alguns deles, né? Mas os meninos, eles deram um show aqui, ganharam primeiro, segundo lugar, dentre os melhores trabalhos, construíram uma UTI aqui nessa sala, inclusive. Foi um negócio incrível. E isso tudo eu atribuo ao Jorge, não a mim, enquanto coordenadora, porque não fui eu, foi ele. Foi ele. O homem do sucesso. Ela que me colocou. Não, eu coloquei porque eu falei, cara, vai lá e dá um jeito. Mas não que os meninos fossem ruins, não é isso. É que existem esses conflitos de turma, né? De que, não deu certo isso, já não deu certo tendo aquilo. Aqui, já está tendo um monte de conflito aí, sabe por quê? Porque já estão pedindo um abraço agora para a turma. Ai, meu Deus, eu tenho 17 turmas para mandar abraço. Agora, mano. Pode citar as numerações. Como diz o caboclo. A 34, meus meninos queridos da 34, que estão indo lá para TCC2, estão quase se formando também. Jorge ama a 38. Eu estou acompanhando a galera aqui, ó. Tem a 38 para mandar abraço. Aí os nossos manda meninos abraço para 42. Agora, eu vou dar um spoiler que agora ele vai estar em todos os sétimos, tá? Ele vai estar em todos os sétimos, então ele vai estar lá na 38, 39, 40 e 41. Então, 44, tem muita turma. Turma 44. Tem 17, professor, pelo amor de Deus. 17? 17 turmas. É e aí, sucesso. quando eu não estou em aula com eles, eles falam, a senhora não gosta da gente. Poxa, eu queria me dividir em 17 para poder estar com 17. Mas voltando aqui ao assunto principal, né? Essas questões do desafio, elas são algo que a gente... São coisas, né, na verdade, que a gente fica pensando. Depois que passa, eu olho para a trajetória e falo, caramba,
olha tudo que eu dei conta, olha tudo que eu consegui, olha onde eu cheguei. E isso é para todo mundo, gente. Então, não pensem vocês que foi fácil o caminho, que foi mais tranquilo, que, porque hoje eu já estou num lugar confortável. Não, nada é assim, nada é tão simples. Mas com trabalho, com esforço, com dedicação, nos cercando de pessoas que vão somar junto com a gente, porque ninguém consegue nada sozinho. A gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa uns dos outros. É algo que a gente também fala muito em sala de aula. Não gostamos da história de turma desunida. Vocês não precisam ser amigos, mas vocês precisam saber trabalhar em equipe, porque a vida se faz em equipe, a vida profissional se faz em equipe. Dentro da enfermagem, então, nem se fale, né? Então, são coisas assim que a gente vai vivendo. Graças a Deus, hoje, eu me encontro numa posição muito confortável de estar numa instituição, não porque eu estou aqui na Madre, todo mundo sabe que eu falo da Madre, eu vivo a Madre no meu dia a dia, né? Mas numa posição muito confortável, trabalhando todos os dias com pessoas que eu adoro, com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu olho e falo, caramba, que incrível é o meu amigo Marlon, meu coordenador de direito. Caramba, como que a Isabel é maravilhosa conduzindo gestão. O nosso diretor Jefferson. Mas ele não me convidou para a confraternização. Pois é, professor, eu lhe disse que se o senhor fosse da enfermagem, isso não aconteceria. Que registre aí, tá gravando. Os professores de enfermagem, eles foram convidados, tá? Mas todo mundo tem defeito, professor. Sim. Todo mundo tem defeito, né? Até as pessoas incríveis também. Olha, e interessante, como o professor mencionou, né? A perfeição não existe. Os desafios, eles estão postos ao tempo todo, fazem parte. Se cada um soubesse o que você passou pela graduação, para se encher de coragem para entrar, por exemplo, pela primeira vez numa sala de aula, né? A gente pensa, eu vou esperar a condição ideal para eu estudar. Eu vou só esperar isso aqui para eu começar a estudar. Vou só esperar isso daqui para eu deixar o meu currículo, né? A gente está sempre colocando para frente, esperando o momento ideal, que tudo se alinhe, e aí você acaba não fazendo nada, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala, né? Sensacional. Você tem que fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, né? Fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto não tenho condições de fazer melhor. Porque tem gente que só gosta de reclamar. Não existe perfeição, não existe condição ideal. Então, eu preciso fazer. E isso vale para o trabalho também. Nós temos uma equipe sensacional, mas nem sempre a condição está ideal, por exemplo, para você implementar um determinado projeto. E você tem que fazer. E você tem que fazer da melhor forma possível, né? E vem os desafios. Isso vale para os alunos, isso vale para os professores, vale para o coordenador, para o diretor. A gente tem sempre uma batalha para lutar, né? O bom é que quando você tem uma equipe que está ali ombreada com você, você vai para a guerra e você vence, né? Nós passamos aí um ano de 2023 com 9 comissões do Ministério da Educação, né, Camila? Meu Deus, tu aguentou, 9 comissões. Aguentamos todos juntos. A gente não tem isso, é enfermagem. A equipe toda, e aí chama atenção também, ressaltar o trabalho do professor Alessandro, que hoje está, né, no administrativo financeiro, mas naquele tempo estava à frente da direção acadêmica. E esse trabalho com essa equipe maravilhosa que frutificou tanto, né? E a gente passou por tudo isso muito unido, muito junto. E é o reconhecimento de enfermagem, não tinha isso. Era matemática envolvida, direito envolvido, todo mundo envolvido, né? Recredenciamento da instituição, desde a Laura, né? A Laurinha, que está aqui nos apoiando na limpeza, até os mantenedores, todo mundo envolvido, né? E isso é muito bacana. Quando você tem uma equipe de trabalho forte, você enfrenta os desafios e vence, né? Isso é aprendizagem para nós, enquanto equipe. Eu tenho uma pergunta. Além de uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Eu não entendo nada de hospital, eu só entro no hospital quando eu estou doente, né? Mas eu vejo o trabalho lá, eu acho que de uma forma um pouco diferente, uma visão assim um pouco diferente. Por quê? Eu não vou falar assim mal de ninguém, não é isso. É que os primeiros profissionais da saúde que te acolhem são os técnicos de enfermagem. Eu tenho um respeito tão grande por esse pessoal, cara, porque eles são linha de frente. Sim. Né? Eu não tenho desrespeito pelo enfermeiro, não, nem outra profissão, todas são importantes dentro do hospital,
Mas o linha de frente, cara, é aquele que te acolhe, cuida de você, ele limpa o teu corte, a tua ferida, ele te cuida e ele te dá carinho, né? Ele te abraça. Aí, claro, primeiro acolhimento, aí vem o médico, que também é uma importância fundamental, a equipe de enfermeiros, que também são importantíssimos. Mas a minha visão, assim, enquanto leigo e enquanto paciente, eu tenho que tirar o chapéu para a equipe técnica de enfermagem e para os enfermeiros que coordenam essa equipe, porque eles são linha de frente, né? O médico talvez seja o último nessa fila, uma importância, né, fundamental, claro, que médicos acolhedores e tal. Tem médico que não presta também, mas tem médico que é de tirar o chapéu, né? E aí, o senhor que trabalha no hospital, eu estou certo ou estou errado nessa minha visão? Certíssimo. A equipe técnica é uma equipe que trabalha foco no resultado. O que é foco no resultado, Jorge? Qual é o resultado que você propõe para um paciente quando ele entra no hospital? O que o paciente quer quando ele entra no hospital? Sair. Simples. Ele quer sair. E como você falou, a primeira visão é a visão acolhedora. Quem faz a anamnese, é quem coleta sinais vitais, é quem faz os primeiros atendimentos, junto com o profissional enfermeiro. E o profissional técnico de enfermagem, ele tem uma importância gigantesca no contexto de saúde. Tá? A gente precisa falar que é no contexto de saúde, não é no contexto da enfermagem, né? A enfermagem ela é composta pelo enfermeiro, pelo técnico, a gente tem também ainda alguns auxiliares no mercado, mas o técnico de enfermagem ele tem uma posição de operação, cuidado, amor, e volto com a primeira palavra que a gente usou, vontade. Vontade. É por isso que você sente esse acolhimento. Eu sinto. É por isso que você sente e sou grato. Essa vontade em cuidar. Eu sempre, quando falo em sala de aula para os meus futuros enfermeiros, a tua equipe de enfermagem, quando você estiver no campo, ela também precisa ser a tua prioridade. Porque o enfermeiro ele vai cuidar de pessoas que cuidam de pessoas. Né? Ele vai cuidar de pessoas que cuidam de pessoas. O enfermeiro vai precisar ser o responsável pelo cuidado de quem você acabou de falar, que te gera um acolhimento daquela maneira. E os nossos alunos eles são formados para isso. Eles são formados para gerar oportunidade de fazer bem para o outro. Como assim, Jorge? Eu preciso ter técnicos de enfermagem na minha equipe engajados, disciplinados. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre a disciplina e a motivação. Mas eu preciso ter técnicos disciplinados. Técnicos que sigam o plano. Qual é o plano? Gerar bem-estar. Cuidar de uma maneira eficiente e com excelência. Então, por isso que essa é a sua visão, porque hoje realmente, eu sempre falo, olha, o primeiro contexto da enfermagem é cuidar. Existem outras áreas incríveis. O campo de oportunidades dentro da enfermagem é gigantesco. Então, assim, venha para a enfermagem, porque é algo que você só não tem a oportunidade se você não fizer o que a Oprah fala lá, se você não estiver pronto quando ela surgir. E para estar pronto, aqui conosco. Estão pedindo assim, papai manda um beijo para mim, eu amo a Alice. Aí quebra, filha. É minha filha. Manda logo esse beijo aí. Papai te ama. Bacana. Queria perguntar para os dois, né? Como fazer para manter a equipe engajada, motivada, disciplinada, né? Como despertar isso na sua equipe? Como vocês entendem isso no ambiente hospitalar, né? Porque afinal de contas é muito duro. O trabalho de estar ali uma noite é cansativo e ser cuidadoso. Eu imagino, Patrícia, sem ter, vamos dizer assim, num hospital que não tem o básico, o mínimo do mínimo para atender alguém, isso, né? Condições desfavoráveis, muito, às vezes, sem condições, né? Sem condições. E aí a gente pensa também no momento que vivemos, né, mundialmente, no momento de pandemia, onde as pessoas queriam estar protegidas, mas justamente esses profissionais precisavam trabalhar, precisavam estar lá. Como manter equipes motivadas e engajadas diante do medo,
né? Diante da insegurança e diante de condições desfavoráveis. Não é fácil não, né? Mas vai lá. No ambiente de trabalho, você realmente vai passar por situações em que você vai ter obstáculos, sensações que vão te desmotivar, né? E eu estou falando de um ambiente de trabalho no contexto geral. Mas principalmente quando a gente fala em relação aos profissionais de saúde, você precisa gerar valor em quem você coordena. Quando isso não acontece, antes das pessoas fazerem o que tem que fazer, elas vão olhar para o líder e vão pensar assim: será que eu tenho que fazer isso? Porque você vai precisar gerar essa iniciativa nas pessoas também. Por que você vai precisar gerar essa iniciativa nas pessoas também? Porque tem hoje colaboradores que eles só seguem lá o job description. O que é isso? A descrição de cargo, né? É o que está escrito. Eu vou seguir o que está escrito. Então você precisa gerar valor no seu profissional, no seu colaborador, no seu colega de trabalho, no sentido de que ele precisa fazer o que está no contexto e não somente o que está no texto. Perfeito. O que é fazer o que está no contexto? O que eu preciso agregar para o meu paciente? O meu paciente ele está precisando de um suporte de vida. Aí eu estou falando de hospitais, mas aí tem a galera que eu respeito muito, da atenção básica, que também gera esse bem-estar ali. Mas o meu paciente está precisando de ajuda. Mas assim, se o meu técnico não tiver motivado e disciplinado para fazer o que tem que ser feito, talvez aquela ajuda não tenha o mesmo sentimento que o professor sente quando ele entra no hospital. Então, o que eu preciso fazer para tentar gerar essa motivação? Agregar valor na vida desse colaborador. Agregar valor na vida dessa pessoa que cuida de pessoas. E isso sim, e eu falo e eu preciso frisar isso, eu falo isso para os meus alunos, para alguns colegas de trabalho, enfermeiros, é sim responsabilidade sua quanto enfermeiro. Não dá para fugir disso. Não dá para a gente poder entender, faz o teu que eu faço o meu. Isso na enfermagem não pode existir. Não pode existir. Não pode existir. Mas tem gente que quer insistir que exista, né? Não pode existir. Porque eu sempre falo, eu sou até meio chato às vezes quando eu costumo bater nessa tecla, o enfermeiro, ele é um gestor. Ele é um líder. E se não for assim, a tua equipe não vai estar engajada. A tua equipe vai fazer de qualquer jeito. E hoje, graças a Deus, eu tenho profissionais do meu lado, tanto no hospital em que eu trabalho, quanto na faculdade em que eu dou aula, que são profissionais dessa forma. E eu me sinto orgulhoso por isso, porque a gente vai agregar valor em qualquer pessoa que vier conosco e falar assim, por que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que fazer porque eu tenho um líder do meu lado que gera valor no que eu faço, então eu vou pegar na mão do cara e vou fazer. Esse é o objetivo da liderança. Esse é o objetivo do enfermeiro que a gente precisa formar e colocar nesse mercado de trabalho. Isso não faz sentido. Bacana. Eu estou acompanhando aqui, Patrícia, os comentários. Muito bacana os comentários aqui. Parabéns, filho, por ser esse profissional de excelência. Te amo, filho. Parabéns. Olha, Ieda. É minha mãe. Sua mãe. Maravilhosa. Graças a Deus. A Ericeira que está aqui, ela é tiete já aqui da superação. Ela vai participar do Madrecast, né? E dizer assim, você que está aí na live, mande uma pergunta, mas não é pergunta doida, manda uma pergunta bacana aqui para os nossos convidados, professora. Eu tenho uma pergunta para a Camila, assim, uma curiosidade, sabe? Você entrou na área da educação no início da sua carreira, mas atuou como enfermeira linha de frente? Sim. Bacana. Sim, tive essa experiência de atuar como enfermeira também em hospitais públicos, mas a docência sempre teve meu coração. Eu sempre falo que, se possível, a gente conciliar os dois, é melhor ainda, porque a gente pega uma experiência mais enriquecedora, né? E aí, há 3 anos atrás, a Madre me coloca um desafio de coordenar o curso de enfermagem. Mais uma vez, eu de frente para uma situação que eu também não tinha experiência. Nunca tinha. Uma coisa a gente dar aula, outra coisa a gente coordenar um curso. E principalmente um curso tão grande quanto o nosso. E um curso que já vem ali com toda uma história por trás, com toda ali valores que foi construído nessa instituição, no curso de enfermagem. E foi um desafio, assim, imenso para mim. Eu pego um pouquinho das palavras do Jorge, quando ele fala de liderança dentro de um ambiente hospitalar, e ele é a minha pessoa para falar sobre isso, porque, inclusive, quando eu preciso, é com ele que eu vou.
Mas, olhando para o contexto educacional, enquanto enfermeira, enquanto coordenadora de curso, esses desafios, eles também se aplicam aqui. Eu coordeno hoje uma equipe de quase 15 professores. E são professores que eu olho para eles e, de verdade, eu me emociono porque eu vejo gente que entrou aqui junto comigo e eu falo, cara, olha onde a gente está, olha o que a gente está fazendo. Olha o que a gente está fazendo na vida daquele aluno. Daquele aluno que provavelmente, se não fosse a Madre, ele não iria ser enfermeiro, por N questões, né? Dificuldades e tudo mais. Se não fosse tu, enquanto professor, chegar lá e pegar na mão do cara, talvez ele teria desistido. Verdade. Então, são coisas que eu olho assim hoje para a minha equipe e eu, de verdade, me orgulho muito de todos eles. E o que eu puder fazer para elevá-los, eu estarei fazendo. Eu não faço questão de ser a Camila, eu sempre é o colegiado de enfermagem. E eu sou até enjoada de falar isso, porque eu falo muito isso o tempo todo em reunião. Mas o meu colegiado, mas a minha equipe. E quando eu vejo eles crescendo, eu acho que para um líder não tem coisa melhor do que a gente ver a nossa equipe ascendendo. A gente vê a nossa equipe crescendo, eles se desenvolvendo e ali, sem sombra de dúvidas, vem um sentimento muito bom. Então, acho que é isso. Olha o que o nosso diretor Felipe está colocando aqui, bem legal do que você está falando. Ele disse assim, o líder lidera pelo exemplo. Isso aí, inspira. Top. É exatamente isso. O pensamento que você colocou aí. Tu acredita que a gente só tem 4 minutos? Não acredito. Que passou assim voando e a gente nem fez ainda aquele chamado. Faz lá aquele chamado, amanhã não vai ter um evento de dança. Amanhã vai ter um evento. Amanhã a gente tem o Esquenta do Carnaval. É o Esquenta do Carnaval. Às 17 horas. Às 17 horas, lá na Praça do Fórum. Do Fórum, Isso, professora Marcela, professora de dança, Patrícia Valles. Homônimo, só não tem o S. Todo mundo confunde, né? Ela chama Patrícia Valles, é professora de dança. Eu sou Patrícia Vale, pedagoga e diretora aqui da Madre. Mas a gente está na mesma instituição e aí, às vezes, ocasiona algum tipo de dificuldade, de confusão, mas olha, todo mundo convidado para esse evento, vai ser o Esquenta de Carnaval, uma oportunidade de se exercitar também, né? A professora Marcela está aqui conosco e está convidando todo mundo para participar desta ação. Vamos lá. Eu já estou assim, triste, porque está acabando o tempo. E o papo está tão Falta bacana, falar sobre isso. E eu quero aproveitar, né, para dizer que as maiores missões são dadas aos melhores guerreiros. Hoje eu coloquei isso no nosso grupo, né, de professores da CESA. Camila recebeu a missão, ela coordena o curso já há algum tempo, né? Eu cheguei depois da Camila aqui. E a maneira como ela agarrou o reconhecimento do curso, engajou os seus professores, gerando valor, né? Porque uma forma é você impor uma maneira que não é liderança, mas é de repente estar ali à frente de uma equipe, é você, de maneira autoritária, né, imprimir um ritmo. E outra forma é você contagiar com inspiração, gerando valor e realmente colocar todas as pessoas envolvidas com um propósito, né, maior. E Camila fez isso com maestria, né? E a gente colheu um belíssimo resultado, que foi o Conceito 4. Aliás, colhemos em todos os cursos, mas porque a gente entendia que enfermagem era o nosso grande desafio, o desafio maior, por ser o maior curso, o mais antigo, né? E a visita tinha que ser presencial. Então, isso tudo gera, né, uma série de situações, até tensões, e foi maravilhoso. Hoje eu prefiro visitas presenciais, inclusive, né? Eu prefiro a visita presencial, foi maravilhoso receber essa comissão, e a Camila orquestrou isso de maneira magistral. Eu te interrompendo, Patrícia, porque aí tu tocou nisso, eu estava me segurando para falar antes que acabe. As avaliadoras saíram do MEC amando meus professores, amando a minha equipe, amando os alunos, porque eu acho que isso reflete nos nossos alunos. E é emocionante. Foi incrível, foi lindo, foi emocionante. E isso não significa que eu não tive medo, porque eu tive medo. Tu lembra, né, Patrícia? Lembro. Eu tive medo, eu tive receio, porque querendo ou não era muita coisa ali na nossa mão, e foi incrível, foi um resultado excelente, né? A gente fez um ENAD agora também com os meninos, de forma brilhante. Então, tenho certeza que essa questão de equipe é algo
algo que a gente está muito bem estruturado. Não só na enfermagem, eu falo muito da enfermagem porque é o meu curso, mas não só na enfermagem, mas na graduação como um todo. Vamos para as considerações finais. Poxa, eu estava vendo os seus papéis aí, eu queria tanto Eu acho que tem que ter mais vezes. falar sobre isso aí também. E segundo Poxa, que não dá para seus levar mais um livros. pouquinho? Caramba, professor. Tá vendo como é tão bacana estar aqui? Se deixar, a gente vai falar 3 horas. 3 horas, aqui. mas Vamos fazer um sobre liderança Vamos, específica, mas né? aí o É Mário verdade. está aí. Pronto. Liderança. Olha essa minha maior líder que tem aqui do meu lado. Fraca, velho. Então, essa é a Aí inspiração. conhece, como diz o meu amigo. Manda dizer o nome dele, que é marca de produto, não pode falar. Não estão nem pagando, né? Então, considerações finais. Professor Jorge, está com você a palavra. Eu acho que a proposta do texto e do contexto do que a gente colocou aqui hoje, ela é relevante para você que está pensando em iniciar uma graduação, está pensando em começar o estudo para o cursinho, né, para o concurso da CESA. O que você tem como visão? O que você está se propondo a fazer mesmo? É só o que está no texto ou o que está no contexto? Qual é o contexto para você ser aprovado nesse concurso? Colocar a cara nos livros, ser disciplinado, principalmente no que você precisa fazer. Por que você ainda não adentrou no mercado de trabalho? Porque eu ainda não tive a oportunidade, eu ainda não tive a necessidade, ou eu não tive o anseio de buscar uma graduação. A gente falou sobre N propostas, sobre N oportunidades aqui hoje. Então, o que fica como opinião e o que fica como orientação é que a excelência a gente só consegue buscar com perseverança, vontade e, principalmente, visão. O que eu quero para mim enquanto futuro? Né? Eu quero ser aprovado no concurso da CESA? Beleza, o que eu preciso fazer? Qual é o caminho que eu tenho que fazer para isso? Eu quero ser um enfermeiro de sucesso? E lembra do sucesso singular, lembra do sucesso individual. Qual é o sucesso que eu quero para mim? Né? E a partir do momento que você tem a visão do que você realmente se propõe a fazer, os caminhos a gente vai ajudar e a Madre Teresa está aí para isso. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela oportunidade de estar com pessoas tão incríveis aqui. Não deu tempo. Falei até que eu ia fazer igual a Ingrid, porque eu tinha tanta coisa para mostrar, mas a gente vai ter outra oportunidade. E obrigado realmente pela oportunidade. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. Professora Camila. Bom, eu também queria agradecer, né? Essa questão do sucesso como o Jorge falou, algo muito relativo, mas uma vez que você tem o seu objetivo, que você sabe o que é sucesso para você, você tem que começar a percorrer os caminhos para atingir. Né? Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, me considero pessoalmente, profissionalmente, estou feliz. Camila, significa que tu está satisfeita com tudo? Não, eu ainda tenho muita coisa aí que eu planejo, que eu quero, mas eu acredito que a gente continua, o nosso caminho, né, ele é contínuo e automaticamente a gente vai renovando desafios para atingir outros níveis de sucesso. No todo, pessoal, muito obrigada por hoje, obrigada a todos que acompanharam, os nossos alunos, alguns eu olhei aqui, de todas as nossas turmas, os nossos professores, mais uma vez, nosso diretor Jefferson, que está lá de casa assistindo. Eu fico, de fato, muito feliz de momentos como esse, porque, para mim, enquanto profissional, é importante que a gente esteja frisando. Eu não gosto muito daquela história quando o aluno chega, professor, eu quero ser alguém na vida. Você já é alguém na vida. Mas vamos trabalhar para que você atinja seus objetivos. Né? Aqui na Madre, sem sombra de dúvidas, a gente está pronto para oferecer isso, para oferecer essa possibilidade para que você pegue o mercado de trabalho, seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Então é isso. Obrigada, gente. Valeu. Olha, vocês são profissionais que eu admiro, que eu respeito, por serem, em primeiro lugar, enfermeiros. Né? Esse acolhimento aí, como eu falei para vocês, é de verdade, do meu coração. Porque, de fato, não deve ser fácil enfrentar essa jornada aí de frente, como é que tem que ser feito, porque as pessoas, às vezes, chegam no hospital desesperadas e precisando mesmo de ajuda, e vocês vão lá e atuam, e acolhem, e resolvem, e o que tem, e o que não tem, dá um jeito, é um negócio bem legal. Patrícia, recados, mensagens, porque apresentador não faz consideração final. Sim. Entendeu? Ninguém nunca me perguntou, e as suas considerações? E as suas considerações finais? Me deram essa oportunidade.
Pessoal, primeiramente quero agradecer, né, professor Jorge, professora Camila, ao meu parceiro Buraslan, a todos os senhores e senhoras que estão aí acompanhando a live desde o princípio, professores, estudantes, acadêmicos da graduação, estudantes do técnico. Foi uma noite muito agradável. Pena que o tempo realmente é curto, né? Então, agradecer a participação de todo mundo. E eu vou fazer, sim, uma consideração final. Vai lá. Não esperem as condições ideais, né? Não há perfeição. Retomando aqui como o professor Jorge bem colocou, não há condição ideal. Então, faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, tá? Mário Sérgio Cortella. Show. Top, né? Muito bacana. Olha, pessoal, agradecer os nossos patrocinadores, não podemos esquecer de Mafia Iluminações, falar com Gabriel Nogueira, 99151-3133, anota aí o telefone dele. Trabalhar com eventos corporativos, aniversário em geral, né? Trabalhar com, agradecer o Indoor Mídias, né? Telas e totens digitais, avançando os negócios, marcar eventos, serviços e tudo mais. Então, um negócio aqui bem legal, o apoio dessa rapaziada que prestigia o nosso trabalho. Agradecer todo mundo que ficou nessa live aí até o final. A Ericeira aqui muito emocionada, ela disse que até chorou porque eu falei, mas é verdade aquilo que eu falei, não tem para onde correr. Buras, lembrando aqui o pessoal, né, para enviar mensagem no direct do grupo Madre Teresa para receber o link do certificado de 3 horas, tá, pessoal? Não se esqueçam, para que você aí tenha as atividades complementares referentes a esses 3 dias de live. Mande lá a mensagem no direct do Grupo Madre Teresa para receber o link e fazer jus ao seu certificado, correto? Correto. E olha, terça-feira, Madrecast aqui, às 19 horas. Quem são os convidados? Eu tenho que olhar. É o Marlon. É o Marlon do curso de Direito. E a Marcela, que é a coordenadora do curso de Educação. Eu estava dizendo que era hoje. Ela ficou agoniada. Ontem o Buraslan falou que seria hoje, mas é na terça-feira. Marlon e Marcela. O Marlon é aquele rapaz que não me convidou para... aquele rapaz que não te convidou para... Eu vou ficar esperando até a próxima confraternização, lembrando desse trabalho. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, a contribuição de vocês aqui para a vida de muita gente aqui que estava nos assistindo, contribuiu muito, na verdade soma muito, porque pega essas experiências, motiva, às vezes a pessoa está lá tristinha, acha que não vai conseguir e tal, e aí assiste uma live dessa e vê 2 exemplos de vida aqui que realmente deram certo, que dão certo, que tem garra, que tem foco e que tem preparo para enfrentar. E que nasceram aqui na Madre. Orgulho da Madre. E o melhor de tudo, que são fruto aqui da Madre Teresa. Então, pessoal, fiquem com Deus e Madre Teresa no coração. Boa noite a todos. Ai, ai. Boa noite.